Saudação de paz para todos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a minha vida, a sua vida, a você que encontra-se do outro lado. Eu convido você neste momento para nós meditarmos um pouco em uma palavra referente a pastores. Sei o quanto é difícil, o quanto é doloroso nós falarmos sobre este assunto, pois o próprio youtuber, ele muitas das vezes segura a mensagem para que não chegue até você. E a única forma do YouTube poder liberar tais conteúdo é quando você deixa o seu gostei, quando você comenta, quando você compartilha e quando você ao mesmo tempo se inscreve no canal. O YouTube, ele entende que o conteúdo é de grande relevância, portanto, ele começa a liberar para as pessoas. Nós sabemos o quanto é difícil falar em tais assuntos nos dias em que nós estamos vivenciando. Antes de contar um testemunho na qual eu escutei há alguns anos atrás, quando eu estava em uma congregação, eu quero deixar para a meditação daqueles que estão nos acompanhando através do canal Raimundo José. Sei que passei um bom tempo sem fazer vídeos. Para você que está aí do outro lado, para muitos é muito fácil a gente se posicionar em frente a uma câmera ou em frente a um celular, seja qual meio de comunicação for, e gravar algum vídeo. Muitas pessoas acham que é fácil. Eu digo a você que a responsabilidade ela se torna muito grande quando nós assim o fazemos. Não é muito fácil, mas a própria Bíblia diz que aquele que começa a boa obra o aperfeiçoará até o final. Sei o quanto é difícil, sei o quanto é doloroso, é espinhoso a jornada, mas nós temos que acreditar no nosso potencial, nós temos que continuar batendo na porta até um dia ela se abrir. Às vezes acontece de nós desanimarmos, ficarmos um pouco tristes, quando as pessoas muitas das vezes não dão aquela atenção devida, aquela atenção que merece, porque são coisas relativas à palavra de Deus, e aí a gente muitas das vezes pensamos até em desistir. Mas a nossa vitória, como sempre falo, ela não está no começo, como também não está no meio. A nossa vitória, ela está no final. É no final de tudo que iremos receber o nosso pagamento pelos nossos feitos aqui na terra. Quais são os nossos feitos? É procurar, mesmo enfrentando tribulações, angústias, perturbações, dissensões, calúnias, mas a gente permanece de pé. Diferente de muitos que só sabem ser cristão, que só sabem servir ao Senhor, quando tudo está ocorrendo bem, aquela pessoa canta, aquela pessoa salmodeia, aquela pessoa dá glória e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando é para a gente servir ao Senhor, muitas das vezes faltando tudo, aí é onde Deus, Ele quer ver se realmente o cristão adora Ele em espírito e em verdade, como muitos pregam por aí. Jeremias 23, primeiro alguns versículos para a minha e para a sua meditação, que está aí do outro lado ouvindo e vendo este vídeo. 23, primeiro alguns versículos que diz assim: ai dos pastores que destrói e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispensaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós
a maldade das vossas ações, diz o Senhor. É forte. Sei que muitos, ao ouvir essa mensagem, não irá se satisfazer de maneira nenhuma. Mas Deus, Ele não só usa pastor para falar a verdade, como usa o evangelista, como usa o diácono, o presbítero, o porteiro, até mesmo o novo convertido. Porque Ele usa a quem Ele quer, no momento em que Ele quer. E nós não podemos fazer absolutamente nada com relação a isso. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O 3 do mesmo capítulo diz o seguinte: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e a frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Você que está aí do outro lado, meu irmão, você parou para analisar direitinho, você parou para pensar nesta palavra, você ouviu o que esta palavra ela acaba de nos falar nesta noite? Porque a palavra de Deus ela diz: ai dos pastores que dispensam e destroem as ovelhas dos meus pastos, do meu pasto. É que muitos estão focados apenas na lã das ovelhas. Muitas das vezes não dão atenção merecida para as ovelhas. Estão fazendo as coisas do seu jeito e achando que está correto, achando que está certo. Uma certa vez, um pastor ele iria resolver algum problema da sua vida, não sei o que, e o pastor passava em frente a um prostíbulo. E os irmãos sabem perfeitamente que é um prostíbulo, aqui não preciso relatar aquilo que ocorre-se lá naquele lugar, porque você já sabe perfeitamente o que significa. E aquele pastor estava muito apressado para resolver alguma coisa da sua vida, e de repente uma moça o abordou, aquele pastor, dizendo ao mesmo que queria conversar com o mesmo. E ele, naquela pressa, ele não pôde atender aquela moça. E a moça insistiu veementemente com aquele pastor que precisava falar com ele. E ele também insistiu com ela, dizendo que não tinha tempo para o atendê-la. E ele não atendeu e seguiu o seu caminho. Quando ele chegou no destino desejado, alguma coisa o inquietou mesmo e fez com que ele voltasse até aquele lugar. Chegando ele naquele lugar, ele procurara aquela moça e não encontrava em lugar nenhum. E ele perguntou a duas moças que estavam no momento quando ela queria falar com ele, e ele descreveu o seu perfil dizendo que era uma moça assim assim, e aquelas duas moças falaram para aquele pastor que aquela moça acabara de ser executada. Aquele homem ficou perturbado, com a mão na cabeça, com a consciência pesada, porque certamente, por ele não ter atendido, aquela moça estava querendo falar com ele, porque algo estava para acontecer, e aquela moça gostava de falar com o pastor, porque certamente foi um aviso, foi algo que estava dentro do coração daquela moça, fazendo com que ela mesma procurasse alguém que seguia a palavra de Deus. Mas infelizmente aquele homem não atendeu aquela moça e aquela moça morreu. E muitos estão fazendo como este pastor, não estão dando atenção às ovelhas, só estão preocupadas, como falei no começo, com a lã das ovelhas,
mas não estão ensinando devidamente a palavra como deveria. Estão deixando as ovelhas fazerem o que querem. Estão deixando as ovelhas andar de todo jeito. Dando dízimo, dando oferta, para eles é o que importa. Não são todos. É óbvio que eu não vou aqui generalizar todos os pastores, dizendo que todos os pastores estão dentro desses parágrafos, porque não são todos. Mas existem muitos que realmente não estão dando devida atenção para as ovelhas da casa do Senhor, e muitos chegam a se afastar, não recebem uma palavra, não recebem uma ligação, não recebem uma mensagem, estão deixando as ovelhas cair no aprisco. Mas como diz a palavra de Deus para esses homens que assim o faz, no versículo 4 do mesmo capítulo 21 de Jeremias: e levantarei sobre elas pastores que os apacentam. O Senhor irá levantar homens que realmente estejam preocupados com as ovelhas da casa do Senhor. Meu irmão, se você está dentro desses parágrafos, passe a dar mais atenção às pessoas, porque muitas vezes pode se perder por você o abandonar, por você não se importar com ele ou se importar com ela. Abra os seus ouvidos, escute a palavra. Não importa por onde você escute a palavra de Deus, mas se é palavra autêntica, palavra verdadeira, agarre-o com unhas e dentes. Receba esta palavra. Se você sentir no seu coração, você que está do outro lado, compartilhe esta palavra para outras pessoas, porque certamente outras pessoas precisam de ouvir esta mensagem. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desta pequena mensagem, desta humilde, mas está aqui, dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão Raimundo José, quero agradecer por você estar até o final deste vídeo ouvindo esta mensagem. Forte abraço e voltaremos em breve, se assim o Senhor Jesus permitir.